sacerdote, eu me prostro a ti e lançarei minha coroa diante do trono. E como rei e sacerdote, eu me prostro a ti e lançarei minha coroa diante do trono. E tu és digno de receber em toda a honra, em toda a glória e o poder. Só tu és digno de receber em toda a honra, em toda a glória e o poder, porque todas as coisas tu criaste sim, e por sua vontade vieram a existir, porque todas as coisas tu criaste sim, e por sua vontade vieram a existir. E como rei sabe. Uma noite de louvor, adoração e gratidão ao nosso Deus. Quero agradecer a presença de cada um dos irmãos. Quero agradecê-lo também pelo dia de ontem. Nós tivemos aqui o nosso primeiro encontro, culto de homens, né? Quem que esteve aqui ontem? Dá um sinal. Graças a Deus, foi uma bênção, não foi, irmãos? Amém? Foi bênção. Os demais, eu creio que alguns estavam trabalhando, outras atividades, mas aqueles que participaram foram algo extraordinário. Não só a presença, o número de irmãos, mas a presença de Deus aqui que estava, algo tremendo, maravilhoso, que nós tivemos ontem pela manhã. Quero agradecer os irmãos que estiveram ali na cozinha, todo mundo deram a nota 10 para eles ali, que Deus o abençoe ricamente. Todos os irmãos que estiveram ali preparando, enquanto estava alimentando o espírito aqui, os irmãos estavam preparando para alimentar a carne dos irmãos. Daí foi algo maravilhoso, foi muito gostoso, um momento de comunhão. Você que não veio talvez por displicência, você perdeu algo grandioso, não só no espiritual, mas em todo o momento de comunhão aqui. E no último sábado de novembro nós estaremos aqui novamente às 11 da manhã. Esteja convidando os amados irmãos. E à tarde também eu vi dar uma espiada aqui, né? Foi extraordinário também o trabalho com as nossas irmãs aqui. Que Deus o abençoe também, a presença de Deus, uma palavra gostosa, um louvor, tudo, né? Ali um coquetel muito especial, umas delícias ali. Que Deus o abençoe a cada um de vocês, tanto no culto dos homens como das mulheres, cada um de vocês que participaram, trazendo alguma coisa para que nós pudéssemos ter aquele momento de comunhão, degustando das delícias. É um momento maravilhoso. A igreja precisa desse momento de comunhão, de estarmos juntos, louvando e adorando o nome do Senhor. Eu gostaria de convocar meu grupo de louvor, meu grupo de familiar, aliás, né? Para que você esteja quinta-feira comigo aqui, só se realmente está trabalhando, tem uma atividade extrema mesmo, porque vai ser o nosso penúltimo grupo. Então eu estarei traçando com os irmãos aos termos, as últimas atividades deste ano aqui, alguns cultos especiais que nós queremos colocar aqui. Eu quero a participação de todos os irmãos. Ali vamos ter também um momento de amigo secreto, então nós vamos estar dando alguma direção. Gostaria que todos os membros do meu grupo estivessem quinta-feira comigo aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Então os irmãos estão convocados. Muitos têm sido ausentes em alguns grupos, mas eu gostaria que você estivesse conosco aqui nessa quinta-feira às 8 horas. É o grupo do Marcão, ele vai caprichar ali no lanche para vocês, para a honra e glória. Então nós estaremos aqui.
Eu gostaria de deixar um pensamento aqui essa noite. Essa semana eu ministrei aqui, tive o privilégio, sexta, sábado e hoje, e eu pedi 3 palavras para o Senhor, né? E o Senhor me deu uma palavra na sexta, maravilhosa, ontem uma palavra gostosa também, e hoje algo que o Espírito Santo, um texto que vai hora que o Espírito Santo vem colocando no meu coração. Evangelho de João, capítulo 17, de 1 ao 5, João 17, um número bem sugestivo, né? Número 17, e do versículo 1 até o versículo 5, abre o teu coração, Deus quer ministrar nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz assim, João 17, 1, depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém. Oramos a Deus Pai. Eu quero agradecê-lo, Senhor, por esse momento tão especial que nós estamos aqui nesse dia, ó Pai. A tua igreja, a tua noiva, teus filhos estão aqui, ó Pai. E eu quero que o Senhor traga a revelação desse texto no nosso espírito, nossos corações, para que nós possamos compreender a tua palavra e possamos agirmos, ó Pai, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esse é um momento muito especial, que nós vemos aqui Jesus, no momento que ele já cumpria, se findava seu propósito, como Filho de Deus, como Deus encarnado aqui na face da terra. E ele faz uma oração ali, muito específica, e não é difícil você observar a progressão e o raciocínio da oração de Jesus. Então, quando nós observamos aquilo que a expressão de Jesus, o raciocínio de Jesus, referente a essa oração que ele faz, no momento que ele estaria diante de um grande combate, uma grande vitória, e ele sabia tudo, os trâmites que ele estaria passando dali para frente, mas ele não podia retroceder, ele precisava estar firme no propósito, e ele faz algumas colocações, algumas petições, que através da vida dele, do seu espírito, para que a missão do Senhor continuasse na face da terra, através da minha vida e através da sua vida. Porque se nós não atentarmos, nós não entendermos esse clamor, essa súplica de Jesus, nós deixaremos muitas coisas para trás. Quando nós lemos o livro de Hebreu, por exemplo, nós entendemos que os homens, os patriarcas do passado, eles queriam viver o tempo que nós estamos hoje, as promessas que Deus tem para as nossas vidas, no dia de hoje. E aqui nós vemos Jesus colocando exatamente, nós vemos aqui essa oração em primeiro lugar, ele ora por si mesmo, e diz ao Pai, que ele tinha concluído a sua obra aqui na terra. Assim como eu e você, nós sabemos que cada um de nós fomos escolhidos, fomos chamados num propósito maior. E quando você entende que você não somente deve estar se preocupando com a tua vida espiritual, a tua segurança, o teu propósito, mas também que nós estejamos abertos para aquilo que Deus quer fazer e fará através das nossas vidas, porque todos nós um dia estaremos diante do Pai, e nós vamos prestar conta diante daquilo que
que Ele depositou, entregou na mão de cada um de nós. Então o primeiro clamor dele, a primeira súplica dele, ele ora e agradece, porque a missão, o propósito, tudo que ele veio, ele estava concretizando naquele momento. Mas ele sabia que aquilo é apenas o início de tudo aquilo que Deus tem para fazer através do seu corpo, que é eu e você. E o segundo lugar, ele clama pelos seus discípulos, para que o Senhor guardasse e os santificasse. Quem é discípulo? Todos aqueles que seguem o Senhor, todos aqueles que andam no caminho do Senhor. Porque, amado, nós temos que ter a consciência, o dia que eu e você aceitamos Jesus como Salvador, que você levantou tua mão, entregou sua vida a Jesus, a partir desse momento você declarou guerra contra todos os infernos. Nós temos que ter essa consciência, porque agora nós somos cidadão do reino de Deus. E o Senhor orou para que houvesse proteção às nossas vidas, para que o Senhor nos guardasse e nos santificasse. Não é somente guardar, mas santificar. Quando você lê o livro de Hebreus, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem a santidade, e nós sabemos que quem nos santifica é o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E a terceira oração, ele ora por nós, pela a sua igreja, pelo seu corpo, orando, colocando a cada um de nós como corpo, a igreja do Senhor. E em quarto lugar, nós vemos aqui, Jesus, ele estava ali orando pela unidade, para que todos estivessem participando, fosse participante da sua glória, através da unidade, num só corpo. Quando você lê esse texto, aparentemente da forma de você falar algo tão simples, mas quando você quer praticar e viver esse padrão que o Senhor quer que nós vivamos, não é tão simples assim. É preciso uma compreensão, é preciso uma entrega, porque nós precisamos estarmos unidos, e não é fácil andarmos unidos, não é fácil você estar junto, muitas vezes como casal, como irmão, com pais e filhos. Nós precisamos ter a compreensão, precisamos ter uma mente voltada para o propósito de Deus, porque quando a igreja, o corpo se une, então isso traz um poder, uma graça, um avivamento tão grande. Nós sabemos, amado, que o nosso país, existe algumas palavras, algumas promessas de um grande avivamento, de uma grande manifestação de Deus nos últimos tempos. Essa é uma palavra que Deus tem enviado, tem levantado homens e mulheres em vários lugares do mundo, falando sobre a nossa nação. Mas nada disso requer que nós saibamos que nós seremos um povo, se nós não tivermos atento à palavra de Deus, o propósito de Deus, o chamado de Deus, a comunhão, a vida de santidade, uma vida de oração, uma vida em glorificar a Deus, em exaltar o nome do Senhor. Porque muitos métodos que nós colocamos muito nas nossas igrejas, muitas vezes nós damos mais ênfase a uma reunião nos lares do que estar na casa de Deus para glorificar a Deus. Não que era errado, porque a igreja primitiva era assim. Ela estava no templo adorando, glorificando a Deus, e também se reunia nos lares, e assim o Senhor ia acrescentando dia após dia o número dos salvos. Mas o lugar no templo é o lugar que nós nos reunimos para adorá-lo, para prestar culto, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu tenho ensinado a igreja, eu tenho falado continuamente, o nosso adversário, ele não quer que o nome do Senhor seja glorificado, porque a nossa cultura, por si própria, principalmente a cultura brasileira, é de nós sempre estarmos pedindo, querendo receber, sem dar nada em troca. Porque até alguns anos atrás, a igreja do Senhor, a mentalidade do povo de Deus no Brasil, que nós precisamos receber verba dos americanos para que nós pudéssemos trabalhar aqui,
construir templo, evangelizar, mas era preciso que eles mandassem, investissem em nós aqui financeiramente, para depois nós fazermos, porque a cultura nossa era uma cultura só de receber, e não produzir, não doar. Porque Deus, Ele é o maior provedor, e por isso nós precisamos ter esse entendimento, que Deus vai prover, e tudo aquilo que nós pedimos em cima de um projeto, em cima de um propósito, Deus vai conceder nas nossas vidas. Nós precisamos. Por que Jesus fez essa oração? Sem dúvida, Ele estava preparando, ele ia enfrentar uma grande batalha, uma grande luta, mas para que a sua igreja continuasse vencendo, através da oração, ele orando ao Pai, para que o Pai estivesse nos protegendo, para nos dar segurança, para que nós possamos viver uma vida de santidade, para que nós possamos viver uma vida unida como corpo, como membro do seu corpo. E por isso que o inimigo trabalha tanto para colocar as indiferença entre os irmãos, entre as denominações, porque muitos não querem se unir, é uma dificuldade tão grande de se unir. Então Jesus ora aqui pela segurança, e quando você tem essa consciência de quem é que te protege, que o Senhor, Ele orou por mim e por você, pela nossa segurança, para que nós tenhamos alegria, para que nós estivéssemos unidos, para que não só, mas também pela glória futura dos seus discípulos, por todos aqueles que teriam sido encontrado, alcançado, arregimentado, porque essa era a função da igreja. Ele não orava só por aqueles que estavam ali presentes, mas todos aqueles que seriam alcançados, assim como eu e você, para que nós possamos usufruir e viver dessa mesma graça, esse mesmo poder, essa mesma dádiva nas nossas vidas. E é isso que Deus tem para mim e tem para você. Se nós passarmos despercebido, amado, simplesmente nós ficamos como aquele povo no deserto, rodando, e nunca vamos triunfar, nunca vamos chegar na terra prometida, usufruir das promessas de Deus. Porque certamente o Senhor se manifesta através da sua igreja. Também Ele orou para que soubesse que tudo que fizer por nós, tudo que nos deu, tudo que Ele fez, tudo que Ele nos deu, para que o nome dEle fosse glorificado. Então a função, veja que essa oração, Jesus sempre falando: Pai, eu quero, assim como o Senhor tem glorificado a minha vida, que eu sou reconhecido aqui como filho do Senhor, eu também quero glorificar, eu sempre estive glorificando o Senhor. Assim como as pessoas vão olhar para você, ver Cristo na tua vida, as manifestações, as evidências da tua vida espiritual, daquilo que Deus te capacitou com dons, com talento, com a virtude poderosa, com palavra. Ele capacitou a cada um de nós, não somente para que as pessoas olhem para você e vejam algo diferente em você, mas também que o nome do Pai seja glorificado. Amado, quando nós tivermos essa consciência que o nosso Pai, Ele é glorificado através da minha vida, da minha adoração, do meu trabalho, do meu ministério, da manifestação poderosa do Espírito Santo em prol do seu reino, nós vivemos uma vida de graça, de crescimento, de conhecimento, de experiência. Quando nós recebemos, sabemos que nós seremos também honrados e coroados no céu, como rei e sacerdote. A Bíblia diz que o Senhor, o dia que nós estivermos na eternidade, Jesus vai apresentar a cada um de nós perante o Pai, as suas obras, o seu trabalho. Por isso que o nosso adversário, se nós não pararmos e não entendermos o nosso propósito aqui, amado, nós ficamos vivendo só em função desse mundo, de pagar conta, fazer conta e pagar conta, fazer conta e pagar conta, dia após dia, passando ano após anos, envolvido nas coisas rotineiras deste mundo. E Deus tem coisas muito maiores para fazer. Às vezes você não tem ideia de quantas almas vai entrar no reino de Deus
através da sua vida. Muitas vezes nós não temos essas condições. Muitas vezes eu estou orando por algumas pessoas que chegam ali às vezes mutilada, muitas pessoas que chegam oprimidas, pessoas que estão chegando bombardeadas, e o Espírito Santo fala no meu espírito: tenho muitas vidas que vai entrar no céu através desta vida. E a pessoa está olhando para ela, se sente um capacho, se sente uma pessoa derrotada, oprimida, cansada, desanimada, frustrada, mas Deus vê nela uma graça, um poder, uma unção, uma virtude, uma vida vitoriosa. É assim que Deus nos vê. Assim como Deus falou, ungiu a Davi, era um adolescente. Deus fala: vai lá na casa de Jessé, o belenita, e lá tem ele tem um filho que é provido de rei. E aí Samuel, um dos maiores profetas que nós vemos no Velho Testamento, o homem que foi entregue pela sua mãe Ana, ele cresceu servindo na casa de Deus. Um homem que tinha um relacionamento, uma intimidade com Deus tão grande. E ele vai na casa de Jessé, e ali Jessé apresenta a ele seus 7 filhos. E ele olhou, bateu o olho, se enganou, olhou pela aparência, olhou pelo porte, ali Samá, Abinadab e Eliabe, e ele olhou aqueles homens ali e disse: certamente esse vai ser o rei. E o Senhor falou: não, tem um lá distante. Amados, quando você estuda a profundeza da palavra de Deus, por que Davi não estava ali? Por que Davi estava lá? Por que Jessé não apresentou Davi junto com os demais? Quando nós estudamos um pouquinho a cultura hebraica, provavelmente Davi ele era só filho de Jessé. Algum caso que ele teve fora do casamento, e por isso que Davi não estava ali junto com os irmãos. E Deus escolheu exatamente aquele lá. E o Senhor derramou óleo sobre ele. E nem Davi conseguia se ver como rei. Nem os irmãos dele conseguiam ver Davi como rei. Nem o pai de Davi, os pais de Davi conseguiam ver ele como rei. Ninguém, porque quando Davi vai levar os pães lá e os queijos para os capitões, e pães, capitões para os seus irmãos, quando Davi viu o gigante desafiando, ele falou: quem é esse circunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Os irmãos dele ficaram irados: você não entende nada de guerra, não entende nada de projeto de guerra, de batalha, você só sabe cuidar daquelas pequenas ovelhas lá do pai. Talvez nem Davi se conseguia ver como rei, mas Deus olhava para Davi e já via Davi sentado no trono de Israel, já via Davi como rei, já via Davi cheio da unção, cheio da autoridade, já via Davi escrevendo aqueles cânticos, salmos, hino, adoração, já via o coração deste homem. É assim que o Senhor nos vê. Ele vê você lá na frente, cheio de graça, cheio de poder, cheio de unção, cheio do Espírito de Deus, para que você possa falar e anunciar as boas novas. Mas se você não tiver esse conhecimento de tudo aquilo que o Senhor fez, de tudo aquilo que nós somos chamados, nós vivemos aqui uma vida numa rotina continuamente, e não vamos chegar a lugar algum, porque aquilo que você conseguir se ver pela palavra de Deus, aquilo Deus vai fazer na tua vida. Infelizmente a maioria das pessoas que nos procura, ele consegue se ver derrotado, oprimido, passando só luta, só dificuldade, e um pouquinho que ele usufrui da graça, usufrui da presença do Pai, ele se ausenta da missão e do propósito de que Deus tem na vida dele. E Jesus orou. Então Jesus ora e ele declara ali 4 privilégios gloriosos para nós, que nós temos como filho de Deus.
Eu vejo assim sempre a prioridade de Jesus para que o nome do Senhor fosse glorificado. Quando eu tenho essa consciência dentro de mim, se oro pelos enfermos, são curados, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se oro por as pessoas, que Deus abra as portas do trabalho, família restaurada, lares restaurados, filho restaurado, vidas, cidades, município, onde que nós estivermos, tudo isso aí para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando eu e você temos essa consciência que o nosso viver aqui neste mundo é para que o nome do Pai seja glorificado, porque Satanás sempre vai procurar abafar isso, ele não quer que isso aconteça conosco. E Jesus sabia que tudo isso se concretizava na cruz, no momento da cruz, e depois na sua ressurreição. O momento da cruz era o momento da batalha, o momento do combate. Muitas vezes, diante de algumas adversidades, a tendência nossa é querer tirar o velho homem lá da cruz e voltar à vida natural. E nós precisamos, jamais podemos sair da cruz. João 9, 19, 17 diz assim: e tomaram, pois, a Jesus, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico que se chama Gólgota. Jesus, ele foi para um lugar aonde que era o lugar de sacrifício, aonde que as pessoas que cometiam crimes bárbaros, essas pessoas eram mortas exatamente naquele monte ali, que chama-se Caveira, Gólgota. Jesus sabia que ele tinha que chegar ali também. Eu já tenho ensinado a igreja aquilo que muitas vezes nós vemos nos filmes, e que muitas vezes nós choramos, ficamos emocionados, como esse filme do Mel Gibson, que impactou o mundo todo, o momento que Jesus, as últimas horas de Jesus, e aquele momento da cruz. Mas o lugar de caveira, o lugar de morte, eu tenho ensinado que aquela cruz, ela simboliza a espada, e que Jesus naquele lugar ali, ele cravou ali, ao momento que ele foi crucificado, ele cravou aquela espada na cabeça da morte, que habitava, representando ali para a destruição da humanidade. E a Bíblia diz que houve um tremor de terra, cerca de 3 horas, houve tremor ali, todo se tornou escuro, porque naquele momento houve uma batalha, um duelo no mundo espiritual, e Jesus derrota com a espada, que é a palavra de Deus. Ele vence Satanás e seus demônios, desce o inferno, triunfa sobre o inferno, sobre Satanás e seus demônios, e ele desce e toma a chave de Satanás. E ele abre todos aqueles que estavam lá em presídio. A Bíblia diz que ele prega todos que estavam presos lá. Eu entendo uma passagem de 2 Pedro, que Pedro fala, que ele começa a falar desde o tempo de Noé. Essa era a mensagem de Jesus. Ele pregou entre todos aqueles que estavam em presídio ali, desde Adão lá, todos aqueles que não tinham conhecimento, que morreram, que estavam presos naquele lugar ali. E ele fala: então você que fala mal de Judas Iscariote, cuidado, você vai encontrar ele no céu. Você imagina, Jesus chega, todo mundo queimando no inferno, ele chega lá e prega para os camaradas, tudo aquilo que os profetas vinham falando anos e anos e anos, e ele toma a chave de Satanás e abre as cadeias. Você imagina que esses camaradas iam ficar lá, gente? Claro que não. Fala mal de Golias, um dia você vai enfrentar ele lá. Ele pregou. Por isso eu creio que existe muito mais gente no céu do que no inferno, porque ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele triunfou sobre os demônios. E por nós termos uma mente tão pequena, um entendimento tão pequeno, nós ficamos murmurando aí como derrotado. Qualquer coisa eu vou chutar o balde, qualquer coisa eu não faço mais, qualquer coisa eu não vou mais no grupo, qualquer coisa já não vou mais na oração, qualquer coisa já dispenso.
Será que é isso que Jesus sofreu tudo? E essa oração para nós vivermos assim? Não. Foi um duelo de gigante ali. Desde o momento que Jesus foi levado para o deserto, a hora após o seu batismo, começa a missão dele ali. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás e os seus demônios. Interessante que quando Jesus recitava uma palavra, Satanás também recitava. Quando você lê em Mateus 4, Jesus usava a palavra, mas também Satanás usou a palavra. Era uma guerra de gigantes. Mas por que Jesus venceu? Se os dois usaram a mesma palavra, dois reinos ali, porque Jesus sempre foi submisso e obediente ao Pai. Satanás nunca obedeceu, se rebelou contra o Pai. Conhece a palavra e não pratica a verdade, porque ele é o pai da mentira. Os dois usaram a palavra. Tem muitas pessoas que neste mundo estão usando a palavra de Deus, mas não pratica a verdade, não anda segundo a palavra de Deus, não anda segundo os princípios da palavra de Deus, mas conhece a palavra, recita, prega e anuncia, mas não tem uma vida de santidade, aquilo que Jesus clama, não tem uma vida de comunhão, não tem uma vida de relacionamento, não tem uma vida de amizade. Eu vivo só no meu grupinho aqui e os demais que se dane. Não. Nós precisamos mudar nossa maneira de viver. Amado, Deus quer fazer coisas grandes através da sua igreja, a mim e você, mas nós precisamos entender alguns princípios da palavra, porque senão as coisas não vão acontecer como você possa imaginar e pensar. Mas quando nós alinhamos a nossa vida, a palavra de Deus, os pensamentos de Cristo, isso fará toda a diferença na minha vida e na sua vida. Jesus sempre, o diabo é mentiroso, mas o Senhor tem uma palavra de verdade. Porque quando Jesus esteve aqui na terra, Ele viveu de acordo com o cronograma divino. Ele viveu segundo o cronograma divino de Deus, dentro da vontade do Pai. Eu e você precisamos aprendermos a viver dentro da vontade do Pai. E para isso nós precisamos dar ouvido a Ele. Para isso nós não podemos agir pelo nosso instinto, mas agir pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E aqui nessa oração Ele apresenta as suas obras. Ele apresenta o seu acontecimento. Ele fala sobre o seu futuro, sobre a segurança, sobre o destino glorioso de cada um de nós, ainda para que nós continuássemos a missão. A Bíblia diz que ali no versículo 1, ele levanta os olhos para o céu, e ali começa a orar a Deus, começa a suplicar o Senhor. O nosso gesto, muitas vezes, é parte importante de uma vida de oração, de uma vida de adoração, você expressar o seu louvor, expressar a sua adoração, isso é muito importante também. Enquanto eu tiver a mente de ir na casa de Deus assistir culto, eu estou fora. Porque nós aprendemos anos e anos de nós assistirmos culto. Não, nós temos que prestar culto a Deus. E para prestar culto a Deus, eu preciso me expressar a Ele, com o meu espírito, a minha alma, do meu interior a Ele. Isso muitas vezes requer um gesto, uma expressão ao nosso Pai. Deus nos chamou nós para assistirmos culto, sentarmos aqui e ficar olhando os levitas cantando, e de braço cruzado, muitas vezes abrindo a Bíblia, como muitos fazem, a hora do louvor.
porque eu não gosto do louvor, é muito alto, isso, aquilo, tal. Ele quer o culto para Ele, o louvor para Ele. Não, nós viemos na casa de Deus para expressar, para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo, o Senhor, para que o nome dEle seja glorificado. A igreja do Senhor tem que aprender essas coisas. A igreja do Senhor tem que viver esse padrão. Ah, pastor, mas é muito duro, amado, peso quase 100 e poucos quilos. Tenho o dobro às vezes 3 vezes mais idade do que muitos adolescentes aí. Eu fico em pé aqui, durante todo o louvor, eu prego aqui, vocês vão embora, estão na pizzaria, muitas vezes estou orando para as pessoas aqui, tranquilo. Lugar que eu vou pregar fora 5, 6, 7 horas, como eu fiquei em pé, tranquilo. Porque eu sei que o Senhor é Ele que nos fortalece, Ele que tira todo esse cansaço, todo esse bico de papagaio, toda essa coluna, todo esse reumatismo, todas essas dores, Ele tira. Nós precisamos sermos verdadeiros adoradores. O próprio Jesus fala ali quando ele tem um encontro com a samaritana. Ele diz, ela falou, não, é só lá em Jerusalém que deve se adorar. Não. Ele falou, Deus pode adorar em qualquer lugar, mas Deus está procurando. Se Ele está procurando, porque são poucos. Os verdadeiros, se existe verdadeiro, porque existe muito falso. Que adore o Senhor em espírito e verdade. Nós precisamos. Jesus estava diante de uma grande batalha. A Bíblia diz que ele vai ali no Getsêmani, e ele se prostra, ele começa a orar, e o suor dele começa a sangrar pelos poros. A ciência, ela comprova que isso é possível, pela entrega, pelo esvaziar de si mesmo, pela entrega, pela humanidade, pela vida, pelo próximo, pelo amor para cada um de nós. Ele se entrega, chega a suar sangue, para que nós tenhamos comunhão com o Pai, para que nós continuamos unidos, para que nós continuamos glorificando, para que nós continuamos andando em segurança, para que nós continuamos tendo paz, para que o Senhor possa prover todas as necessidades nossas. Ele sabia, 4.000 anos estava esperando ali. Em Gênesis 3,15 diz assim, porém inimizade entre a ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Aquilo ali que, quando Adão e Eva pecaram, perderam o reino, era o momento de Jesus novamente resgatar esse reino. Porque quando Adão e Eva pecaram, Deus amaldiçoou a terra, que o homem comeria do seu suor, que a terra produzia espinho e abrolho. Então por isso que quando teceram aquela coroa de espinho, colocaram em Jesus, colocaram aquela cana ali na sua mão, e ali escarneciam dele dizendo, né? Você que diz que é filho de Deus, você que diz que é rei, você que é isso e tal. E aí colocaram e açoitaram. Amado, aquela coroa ali é o reino de Satanás, não produz nada. A terra que ele agia, que ele estava dominando até então. Aquela coroa de Satanás, Jesus tomou a coroa de Satanás. Jesus tomou o reino dele, aquela cana, aquele cetro. Para que eu e você sejamos livres, para fazer eu e você rei e sacerdote, para que nós possamos governar sobre a terra,
A igreja precisa, e nós precisamos ter essa consciência do poder de Deus que habita dentro de nós. Mas enquanto nós tivermos a mente presa, enquanto nós tivermos uma cabeça pequena, enquanto nós agirmos pelas nossas emoções, enquanto nós agirmos pelo nosso impulso, nós não conseguiremos viver esse padrão que Deus quer que nós vivamos. Mateus 16:19 diz assim: dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. O Senhor falou: eu estou dando a chave do reino. Existem muitas portas para se abrir, e Ele colocou chave nas tuas mãos, para que você possa abrir. Quando Jesus chegou ali, pedir água para a samaritana, e que o samaritano não se dava com os judeus, e ele pede água, porque ele sabia que a samaritana era a chave que abriria as portas de Samaria. Ela se tornou a primeira evangelista que entrou lá em Samaria e começou a falar de Jesus. Trouxe libertação àquele povo. Ela era a chave. Deus usa a chave. Muitas pessoas que estão presas, amarradas, enganadas, doentes, feridas, o diabo sabe a chave que está nas tuas mãos, e é você, através da sua vida, da unção, do poder, da palavra que Deus tem sobre a sua vida, você vai abrir, através da oração, através da súplica, através da sua vida, orar em espírito, você vai ver o mundo espiritual trabalhando de uma maneira grandiosa e poderosa. Essa é uma chave que a igreja não tem usado mais. Quando Jesus entra na cidade de Gadara, onde que estava a chave? Estava na mão do gadareno, aquele que tinha legiões de demônios. E por isso que quando Jesus estava indo para lá, ele estava dormindo no barco, e aquele vento foi Satanás que levantou, porque ele não queria que Jesus chegasse ao outro lado, na terra dos gadarenos, porque ele sabia que aquele homem que ele trazia em treva, legiões dentro daquele homem, era a chave que Jesus usaria para libertar todo aquele povo. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou lá, aquele homem foi liberto. Você sabe a história. Depois ele estava ali com as vestes novas, sentado aos pés de Jesus. E quando Jesus sobe na embarcação, ele quer subir junto, acompanhar Jesus. E Jesus fala assim, o povo falaram para Jesus sair dali, porque Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos e se precipitassem. E aí eles pediram para Jesus sair. E ele quis acompanhar Jesus. Jesus falou: não, fica aqui e conta para os seus tudo o que o Senhor fez. Amado, essa é a missão. Eu e você, todos nós que fomos chamados, escolhidos, nós temos que ter consciência do que Deus fez nas nossas vidas. E o teu testemunho, uma vida de santidade, o teu testemunho fará diferença onde que você estiver. Interessante que a segunda vez, quando Jesus volta para Gadara, se você ler a história, a Bíblia diz que havia multidões ali aguardando Jesus. Pessoas possessas, endemoniadas, pessoas doentes, pessoas enfermas, multidões. E Jesus volta novamente, ali entra, e a Bíblia diz que Jesus libertou todos aqueles, que Jesus curou todos aqueles, que todos aqueles doentes, enfermos, paralíticos, todos cego, surdo, foi liberto de uma maneira extraordinária. Quem que falou ali? O gadareno. O gadareno se tornou o primeiro evangelista do ministério de Jesus. A chave estava na mão dele. O texto diz que eu coloquei chaves dos céus na mão de vocês. Aonde que está essa chave? Vida eterna é coisa séria, amados. Vida eterna é coisa séria. Por isso nós não podemos nos calar. O diabo tenta de todas as formas nos calar. Nós precisamos continuar.
Porque uma vida vitoriosa, uma vida só o homem tendo comunhão com Jesus. E essa comunhão, ela acontece através de Jesus Cristo nas nossas vidas. Eu e você devemos ter comunhão. Isso que Jesus orava. Ele diz: eu te glorifiquei na terra. É possível nós glorificar Deus no nosso lar. É possível nós glorificar Deus na nossa empresa, glorificar Deus através do nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, amado, nós temos que ter isso consciência, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Cada pessoa que chega se queixando para você, cada pessoa que chega ali mal-humorada, cada pessoa que chega pedindo algo para você, é um momento, é a oportunidade de você lançar semente, de você ser um profeta, profetizar, ligar a salvação dessas pessoas. Foi isso que Jesus falou: tudo o que vocês ligarem aqui, você crê nisso, irmão? Tudo o que vocês ligarem, eu ligo a salvação desse homem, ligo a salvação dessa mulher, eu ligo a salvação daquele macumbeiro, aquele feiticeiro, eu ligo, e aquilo que o inimigo está cirandando, eu amarro, em nome de Jesus, eu desato tudo aquilo que está prendendo. E eu e você temos essa autoridade, temos a chave. A igreja do Senhor precisa entender isso. Deus levanta o homem do profundo opróbrio, de tristeza, para que nós possamos ter uma vida de gozo, felicidade. Veja que Paulo escreve aos Filipenses 2,5: tendo em vós esta mente, que também estava em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Olha, vocês precisam ter essa mente, vocês precisam ter a mente de Cristo, vocês precisam entender. Quando nós vivemos uma vida de santidade, quando nós vivemos uma vida de comunhão, quando nós vivemos uma vida renunciando a nós mesmos, amado, porque a Bíblia nos afronta mesmo, a palavra do Senhor nos confronta mesmo. Então Deus começa a operar nossa velha natureza. Paulo escreve também em 2 Coríntios 8,9: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosses enriquecido. Ou seja, ele se fez pobre, trouxe toda a miséria, toda a pobreza, toda a maldição, todo o pecado, toda a iniquidade, tudo ele tomou sobre ele, para que eu e você sejamos ricos. E essa riqueza nós só tocamos através do entendimento da palavra de Deus. E é preciso muitas vezes gastar tempo, porque o inimigo ele é sujo. Vai ler a Bíblia, toca um celular, vai ler a Bíblia, dá vontade, chega uma mensagem para você, vai ler a Bíblia, vai orar, alguma coisa vai acontecer, alguém vai chegar, alguém vai te incomodar. O diabo não quer que você tenha essa comunhão com Deus. E aí nós começamos a dar regra para Deus. Nós vemos aqui, ele fala as 4 súplicas por nós. No versículo 11 ele fala sobre a preservação, que o Senhor venha nos preservar. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Ele estava orando por nós, ele estava pedindo a proteção, que o Senhor nos preservasse, para que nós sejamos um. Amado, eu nunca vi um feiticeiro falar mal do outro feiticeiro. Eu nunca vi um macumbeiro falar mal de outro macumbeiro. Você já viu o crente falar mal do crente? Já? Xingando, amaldiçoando, colocando debaixo do joelho. Jesus falou: olha, Pai, assim como eu e o Senhor somos um, eu também quero que Ele seja conosco. É importante isso. Oração de Jesus. No 19 ele fala sobre a consagração. Por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Precisamos santificar.
O maior veículo, vou falar outra vez, que o inimigo mais se alimenta é na nossa língua. A língua é fogo. Então nós temos que aprender a vigiar aquilo que falamos. A língua destrói, a língua suga. Nós temos que ter uma vida de consagração, ser bênção. Você tem que ser que nem uma esponja cheia de óleo. As pessoas tocou, você tocar, vai marcar. Não o instrumento de maldição. Nós precisamos viver uma vida de santidade. E por isso nós entendemos. O versículo 21 ele fala sobre unificação, para que todos sejam um, assim como tu e o Pai és em mim e eu em ti, como também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Enquanto a igreja do Senhor não tiver unido, o mundo lá fora não vai ver. Enquanto as pessoas vê você lá no mundo e olham para você, vê você como as pessoas qualquer. Não, as pessoas precisam olhar para você e ver alguma diferença em você, ver alguma luz em você. É isso que Deus está falando. E por isso que o nosso adversário trabalha nessas coisas. Muitas vezes até dentro do próprio lar, muitos casais que eu tenho visto, anos e anos, um dorme num quarto, outro dorme no outro, casais que se encontram. Esses tempos eu atendi um casal aqui, amados, mais de 40 anos de casamento, viviam que nem dois gladiadores dentro da casa, não podia nem esbarrar um no outro. Já eram avós, os dois aposentados, e aí estavam entrando com o divórcio. Alguém mandou eles virem conversar comigo aqui antes de fazer o divórcio. Serviu de pai meu. E eu fiquei mais ou menos 2 horas conversando com eles, ensinando os princípios da palavra de Deus. E graças a Deus o Senhor restaurou. Esse dia eu fui pregar numa igreja fora e estavam lá. Vieram me abraçar, pastor, muito obrigado por um momento de oração, um momento que você gastou falando, aconselhando, ministrando na nossas vidas, porque realmente o nosso lar era uma miséria, era um caos, havia um ódio, uma ira um para com o outro, só os dois. Falei, vocês deviam viver a vida de vocês, passear, tem casa própria, tem carro, os dois têm uma aposentadoria, agora ficam se degradando, xingando o outro, brigando. Se dentro da própria ou entre a própria, imagina a igreja, e o inimigo sabe dessas coisas. Nós precisamos mudar essas coisas, viver uma vida de santidade. Há muitos escândalos hoje no meio do povo de Deus, há muitos escândalos, e para o mundo isso está se tornando natural. Amado, nós precisamos fazer diferença. O Senhor fala, versículo 24, que ele diz, Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que o tens dado, para ver a minha glória, o qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Jesus sempre se procurou em glorificar, em que as pessoas vissem a glória dele sobre a vida dele, a glória do Pai sobre a vida dele. Assim Deus quer também, que as pessoas olhem para vocês e vejam o Shekinah, vejam a glória, vejam a presença de Deus. E eu quero profetizar sobre essa igreja, que aonde que você chegar, a pessoa que você tocar, eles vão ser eletrizados pelo poder, pela virtude do Espírito de Deus que está sobre a tua vida. Que as pessoas terão prazer de parar e conversar com você, porque aquilo que sairá da tua boca é alimento espiritual, é libertação, é cura, é maná, é palavra de Deus, que quando você abrir sua boca para edificar a tua casa, edificar no teu trabalho, a tua família, teus filhos, para que quando você abrir a sua boca, vidas sejam tocadas de uma maneira poderosa e sobrenatural, porque é o Espírito Santo que faz a grande obra. Nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos corresponder à vontade do Pai, porque senão não tem sentido viver uma vida. Nós vivemos tão pouco tempo neste mundo,
E nós temos que saber que um dia o Senhor vai nos apresentar o Pai. E todos nós vamos prestar conta, tudo aquilo que nós fizemos através do nosso corpo. Aproveitem, meus queridos amados, porque eu creio, tudo que eu entendi, que eu li da palavra de Deus, que existirá alguns lugares de honra. Eu sei que só você entrar no céu, você já está na bênção. Mas vai ter lugar de honras, aqueles que se dão, aqueles que trabalham, aqueles que se desgastam, aquele que cumpre o propósito do Pai. Eu tenho certeza que lá ninguém quer ficar lá nas últimas cadeiras do céu, quer ficar junto do trono. E essa oportunidade que nós temos. Pai seja glorificado todos os tempos através das nossas vidas. Não aquilo que o profeta falou para Davi. Davi, o nome do Senhor está sendo amaldiçoado, está sendo blasfemado. O nome do Senhor está sendo... As pessoas estão por causa do teu pecado, Davi. Como Paulo falou também à igreja dos romanos. Falou, os gentios estão amaldiçoando, os gentios estão escarnecendo, eles estão falando isso por causa de vocês, igreja. O nome do Senhor está sendo blasfemado, eles estão falando mal, estão xingando Deus, estão murmurando contra Deus por causa de vocês, irmãos. Porque esse camarada, por nome de Paulo, ele conseguiu pensar exatamente como Jesus pensa. Para que nós possamos pensar como Jesus pensa, nós temos que ter uma vida de santidade. Ter uma vida totalmente para Ele. E é isso que Deus quer. E eu profetizo que você vai participar desse grande avivamento. E que vocês vão ter experiência gloriosa com o Pai como vocês nunca poderiam imaginar. Porque é isso que Deus está trazendo aos nossos corações. Essas são as orações de Jesus para nós. E ela tem poder, ela tem validade para nossas vidas. De nós crermos e dizermos, Senhor, entra, se existe alguma área da minha vida que precisa ser tocada, que precisa ser mudada, se existe alguma área ainda que precisa ser lapidada, o Senhor tenha toda a liberdade, porque eu quero que teu nome seja glorificado aonde quer que eu esteja, através das vidas, através de família, através de povos. Eu quero ver o teu reino, as chaves que o Senhor me deu, que o Senhor me use poderosamente para tocar, para libertar, para restaurar vidas de uma maneira grandiosa e poderosa. Nós sabemos que Billy Graham foi o maior evangelista na face da terra. Depois de Jesus, nos últimos tempos, nessa década passada. Faleceu agora há pouco tempo. E a história conta que quando havia um pastor, um evangelista, e ele tinha essa paixão pelas almas, pelas vidas. E esse pastor gastou muito em som, alugar o caminhão, contratar som e fazer um culto ao livre. Era o sonho daquele pastor. E ele fez toda uma programação, saiu divulgando, saiu entregando panfletos, saiu convidando toda uma cidade para que pudesse participar ali daquela cruzada evangelística. E diz que esse pastor ficou tão decepcionado, porque viu pouquíssima pessoa. E quando ele gastou, investiu e toda aquela programação, só uma pessoa aceitou Jesus. Ele ficou frustrado. Deus, eu fiz tudo isso. Meses, planejamento, correndo atrás de verba, gastando, investindo. Só uma pessoa aceitou Jesus. Mais tarde, ele foi descobrir que aquele homem que aceitou Jesus era Billy Graham. E o Senhor, o único homem que pregou Coreia do Norte, cortina de ferro, pregou em todos os continentes. Porque ele era a chave que estava na mão daquele pastor para alcançar Billy Graham. Talvez você possa ganhar uma alma só para Jesus. Assim como Jesus alcançou a samaritana. Assim como Jesus alcançou o gadareno. Mas através daquela vida, multidões e multidões, multidões serão alcançadas. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Deus quer fazer coisas grandes.
Nós temos que ter a mente de Cristo. Nós precisamos viver esse nível de fé. Amado, eu sinto algo que está prestes a acontecer com a igreja, coisas tremendas, maravilhosas. Eu sinto, começo a respirar. Sabe que tem pessoa que sente o cheiro da chuva? Tem pessoa que tem, eu estou sentindo o cheiro de chuva, vai chover. Eu estou sentindo isso, algo diferente que está vindo sobre a igreja. Eu sei que o inferno está lutando contra o povo de Deus, mas Deus está levantando um povo, e eu profetizo que esse povo, e são nós aqui também, essa igreja aqui, que eu e você faremos a diferença, não só em Telêmaco Borba, mas entraremos em muitos continentes, irmãos, cheio do poder, cheio da graça, cheio do poder, numa palavra, de uma revelação, de algo tremendo que Deus vai fazer através da sua vida, porque Deus é poderoso, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Aplauda o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé. Recebe essa palavra. Sinto um grande amor de Deus aqui nesta noite. Nós estamos com a bandeira do nosso país aqui, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando, pedindo a graça, o favor do Senhor sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Oh, Santo, Santo, louvado seja teu nome. Onde ele vai cantar apenas uma parte do hino aqui, que você estivesse, o Espírito Santo está trabalhando, a ministração, um toque, uma virtude do Senhor aqui nessa noite. Há uma graça poderosa do Espírito Santo aqui. Oh, louvado seja teu nome, Jesus. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração
eu abro meu coração. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Oh, halaba, halaba, halaba. Oh, halaba, 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 halaba. Hurialaraba, sheba, halaba. Hurika, charaba, shoba. Hirialaraba, sheba, laba. Hurika, charaba, sheba. Helaraba, sheba. Hurialaraba, halaba. Hurialaraba, halaba. Hurika, charaba, sheba. Helaraba, sheba. Hurika, charaba, sheba, laba. Halaba, halaba. Helaraba, sheba, laraba. Hurialaraba, halaraba, halaba. Helaraba, shoba. Hirika, choria, steba. Halaba, halaraba, halaba. Hurialaraba, halaraba, halaraba. Helaraba, shoba. Hirika, choria, laraba, sheba. Hirika, choria, laraba, halaraba. Hilaraba, sheba. Helaraba, shonaraba. Hirika, chora, laba, steba. Oh, halaba, halaraba. Heria, shoma, halaba. Hiria, laraba, sheba, halaraba. Herika, churia, stiha. Halaba, sturia, laraba, shoma, halaba. Halaraba, halaraba. Santo, santo. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós o abençoamos, o teu povo. Nós o abençoamos, a tua nação. Em nome de Jesus, nós profetizamos os céus abertos sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Nós profetizamos o avivamento, profetizamos um novo tempo de abundância, de fartura, de prosperidade, de riqueza, de maravilha, Senhor. Porque Tu és Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Pai. O Brasil pertence ao Senhor, o Brasil pertence a Jesus. A nossa nação pertence ao nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus poderoso. Obrigado, Senhor. Louvado seja Teu nome. Que Teu nome seja glorificado continuamente, através da sua igreja, através do seu povo, através dessa nação. Oh, alaba. Estenda Tuas mãos para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus, para buscar a sua amada igreja. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Oh! Oh! Glória a Deus. Oh! Aleluia! Glória! Glória ao Senhor! Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã. Seja um profeta na vida do teu irmão nessa noite. Seja um profeta, em nome de Jesus.